Seja bem-vindo ao Bastidores da Vitória. Nesse programa, eu vou trazer para vocês o nicho da saúde. Esse é um dos pilares desse programa. E nós vamos falar sobre saúde mental, que muito se fala em saúde mental, principalmente pós-pandemia, né? Mas nesse caso de hoje, eu quero falar especificamente de uma coisa voltada para o esporte, que são os jogadores de futebol. Eu sempre tive curiosidade de saber como é que esses jogadores se preparam psicologicamente para enfrentar toda a pressão antes de um jogo de futebol. Então prepare-se, porque esse conteúdo é para você. Bom, eu estou aqui recebendo a Anaí Couto. Muito obrigada por ter aceito esse programa, estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é uma honra. Obrigada, eu te escuto muito. Então, eu estar aqui para mim realmente é uma emoção. Imagina, você fala que é uma troca de conhecimento. Olha só, Anaí Couto ela tem 28 anos de experiência no cenário nacional e internacional de alta performance. Esse é um assunto que me encanta, alta performance. Ela se especializou em psicologia do esporte. Por quê? É uma longa história, mas é uma história muito simples. Então, Muito simples. Eu entrei na psicologia do esporte porque eu fazia faculdade, eu precisava fazer estágio no terceiro ano, e eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, estudava aos sábados que tinha aula, e eu não tinha horário para fazer esse estágio. Aí eu fui ver o que existia aos finais de semana, o que funcionava aos domingos e feriados. E aí eu caí no esporte. Mas você gostava? Eu gostava. Porque você tem porte de atleta. Eu comecei a jogar vôlei, mas aí eu precisei trabalhar muito cedo. Então eu tive que optar entre o esporte, né, a carreira mesmo no vôlei, e o estudo e o trabalho. E aí eu acabei indo pelo estudo e trabalho. Mas foi porque nem falava-se de psicologia do esporte em 1995. Até há pouco tempo não se falava mesmo. Não se falava. E não tinha nada. A gente está falando de uma época que não tinha nem internet. Não. Então, eu fui por uma necessidade de carga horária de estágio. E aí eu descobri a psicologia do esporte. Eu acho, minha opinião, veja se você concorda. Eu acho que quando a gente tem uma missão na vida, essa missão alcança a gente. Também. De alguma forma. Você vê que você não queria, não estava nem sabendo, nem prestando atenção e veio o esporte para você. Essa era uma missão que você tinha que fazer e que você faz muito bem. Você acredita nisso? Eu acredito totalmente. Porque eu sou apaixonada. Eu falo, meu Deus, como eu nem sabia que isso existia. Eu fui porque eu precisava eu fui para um hotel, fui para restaurante, aí chegou uma hora eu tinha que ir para uma outra organização. Falei, vamos pro esporte. E o esporte, aqui, olha, ela se especializou, trabalhou. Aí você trabalhou Seleção Brasileira Olímpica de Handball. Isso. Por que handball? O que aconteceu? Aconteceu. Tá. Eu trabalhei 11 anos com voleibol. Que aí já foi um lado mais confortável para você. Eu comecei junto com o futebol, comecei futebol de salão e vôlei, depois futebol de base e vôlei. Então tem uma jornada longa aí no vôlei, né? Mas eu nunca tinha trabalhado com handball. Mas aí apareceu o convite da confederação. E olímpica. E olímpica, por pessoas que tinham me conhecido no vôlei. E eu joguei handball um pouco também, junto com o vôlei. Eu amava. Você tem porte de atleta. Porte de atleta. Agora, hoje nós vamos falar especificamente, claro, também a gente vai tocar no assunto dos outros esportes, porque quando você fala de psicologia, você está falando já de pessoas, de atletas. E você ficou 10 anos no São Paulo Futebol Clube, ajudou em grandes conquistas, né? E hoje você foi contratada, a grande contratação do Corinthians. Quando a gente fala de alta performance, a gente está falando só de esporte? Não. A gente fala de um ser humano, né? E a alta performance é quando você consegue fazer as coisas em busca de resultados e você atinge esse resultado. Então, se a gente tem na vida pessoal, a gente tem na vida empresarial, a gente tem na vida esportista, dos esportes também, né? De um esportista. Então, a alta performance, ela faz parte do ser humano, onde quer que ele esteja. Mas isso, por exemplo, você está falando de ser humano normal. Quando fala alta performance, não é só o esporte, é em tudo que ele faz. O alta performance é o quê? É você trabalhar com mais intensidade, é fazer aquilo fora do limite do corpo. O que é alta performance? Alta performance é você conseguir render tudo que você pode render.
E não existe resultados sem saúde. E não existe saúde sem saúde mental. Então, essa saúde, ela tem que estar no ser humano como um todo. Não é só no esporte que alguém vai ter performance. Ele tem que ter. Ele tem que estar bem em todos os papéis dele. Então, é alta performance, sim, na vida pessoal, na vida social, na vida financeira, né? É tudo. Porque você não separa o ser humano em um papel dele. E a mesma coisa é alta performance e alto rendimento é a mesma coisa? É a mesma coisa, Tá. tá? Então, você trabalha especificamente hoje com atletas do futebol, Isso. com jogadores de futebol. Com jogadores de futebol e jogadores também de esportes eletrônicos. Esportes eletrônicos? Isso. Eu trabalho com dois times, né? Na verdade, duas Isso no empresas. Corinthians? Não, Ah, no MBR e na Liberty. tá. Então, são jogadores de CS, de Valorant, de LoL. Porque o esporte de eletrônico, ele exige também Muito. essa parte mental? Muito, muito, muito. Mas eles não ficam ali, no videogame, Uhum. ali já está completamente focado, concentrado. Então, mas não é tão simples assim. O estilo de vida deles é um estilo totalmente informal ainda. Então, você imagina jovens que ficam 12, 15 horas jogando. Então, eles entram numa exaustão emocional. Eles vão de muito foco. Eles vão se comunicar muito bem. São geralmente 5 jogadores. Tem um trabalho em equipe. Um depende do outro. Você tem lideranças. E quando a gente fala até de performance, a gente tem a performance individual, que é o atleta bem individualmente, conseguindo executar com maestria o que ele tem que fazer. E a gente tem a performance coletiva do time, que aí a gente consegue um resultado coletivo, né? Que é o resultado do jogo, vamos dizer assim. Então, por isso que a performance, ela é multifatorial. A gente acaba usando medidores muito simples, né? Então, o atleta foi lá, conseguiu fazer um jogo bem, ele atingiu a alta performance dele, ou ele está no melhor nível físico, quer dizer que ele está em alta performance. Ele está bem naquele aspecto. Tá. Mas se a gente atribui performance à saúde, né, para que ele consiga manter-se constante nessa performance, nessa saúde, ela tem que ter a questão da saúde emocional, da saúde mental. E a gente vê que vários fatores na vida dele, por exemplo, problemas de relacionamento, problema financeiro, isso tira a paz dele, né? Tira a entrega dele. Então, por isso que a gente fala, eu, né, no caso, gosto dessa performance de uma maneira geral na vida da pessoa. Alguns pensam diferente, mas eu não consigo tirar o ser humano da sua totalidade. Eu fico imaginando, né, a dificuldade que deve ser. Eu confesso para você que eu ia falar de futebol, tá? Não ia falar disso, mas me chamou a atenção. Por quê? Porque a gente tem que olhar para esse esporte, porque está no topo, no mundo. O esporte eletrônico está no mundo, muitos Sim. jovens, quer dizer, imagina o trabalho que você tem que fazer. Porque quando você conversa com gente madura, ainda tudo bem. Agora, com um jovem, né? Você tirar ele do foco, você trabalhar. E o que, só para a gente encerrar essa parte, qual é a parte, como é que você trabalha a mente desse jovem? Você tem que tirar ele do ambiente? Como é que faz para equilibrar? É interessante essa Fica pergunta. 12 horas ali no videogame, tendo que ganhar equipe, conversando com outros. Como é que é? Não existe a performance se você não tiver um equilíbrio, porque senão você entra em uma exaustão. E aí a gente vai falar de um burnout, talvez. Então, é importante sim tirá-lo de lá. Porque o atleta físico, né, que tá ali, se ele treina demais, ele machuca, ele lesiona. O atleta de esporte eletrônico, qual sinal, qual indício que a gente tem de que ele está se lesionando ou que ele está caindo na performance dele? É o cansaço, né? É a falta de concentração, é o aumento de erros. E muitos autores falam que a questão da performance ela está muito relacionada com a vida social que a gente tem. Porque se a gente não tem esse equilíbrio na vida, a gente não tem o nosso melhor ali.
Então a gente tem que colocar esse atleta inserido na sociedade. Só que qual é a origem desse atleta, né? Desse jogador de game? O que fez com que ele chegasse tão bem onde ele está? Justamente o excesso de prática, onde ele praticava. Isso fez com que muitas vezes ele não se relacionasse com a família, que ele não tivesse um relacionamento afetivo, que ele faltasse da escola, que virava a noite jogando, que não frequentava festas e que não saía de casa. Só lá no quarto dele jogando. Aí ele conseguiu um índice alto e foi contratado. Então a gente pega jovens que muitas vezes têm dificuldade de se relacionar. Ou que tem alguma outra questão cognitiva, ele é superdotado para aquilo, só que exclui de outras habilidades sociais. Está focado naquilo, né? São altas habilidades. Então você tem ali dentro alguns talvez com espectro autista. Porque não precisa se socializar, vive bem no mundo dele. Olha que E ali, então, a gente encontra um público que a gente muitas vezes tem que trazer para coisas simples da vida. E que se a gente pega um jogador de futebol, a formação dele é diferente, né? A natureza dele. Ele cresce jogando bola na rua, jogando bola com os amigos, na escola. Completamente diferente. Então a gente encontra pessoas no esporte competitivo, no game e no futebol, com origens diferentes. E ambos precisam de saúde mental. Porque não existe performance sem saúde. E não existe saúde sem saúde mental. Até há pouco tempo o Corinthians não tinha. Nunca se preocupou. Não é? Não tinha. Não tinha. Não tinha. Então, eu acho bacana, né? Isso é um ganho. Uhum. De verdade, eu acho que é um ganho da pandemia. Um dos poucos ganhos. Porque nunca se falou tanto em saúde mental como quando a gente descobriu que a gente precisava, o tanto que é importante. Porque tinha essa coisa meio de loucura, né? A pessoa que tem algum problema mental. Não, a gente tem que cuidar da saúde mental. Quando você trabalha com um jogador, que eu fico imaginando assim, lidar com paixão. Para mim, é o único esporte que causa essa reação dos torcedores é o futebol. O futebol, ele desperta uma paixão, que é uma paixão do ódio para o amor, e o jogador, um dia ele é amado, outro dia ele é odiado, você lida com uma emoção muito grande. Muito. Como é que você prepara? Porque aí tem que preparar desde cedo, você já pega a equipe já madura, como é que é essa preparação aí mental? Eu fiquei muito feliz de ser a primeira psicóloga do Corinthians, né? Foi um convite irrecusável, poder construir esse departamento de psicologia lá, levar o que a psicologia tem de mais suficiente e acolhedor para esses jogadores que vivem nessa pressão absurda, né? Quando você fala da torcida de futebol, é mais estressante, mais intensa a emoção de você ter um clássico no futebol do que muitas vezes um jogo olímpico. Com certeza, né? E muitos torcedores. Não precisa ser um grande clássico, pode ser qualquer jogo. Então, imagina viver isso de quarta a domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. É ali a tua emoção muito forte, de uma maneira ininterrupta. Sim. Né? É um ano inteiro assim. E muitos torcedores, eles torcem muito mais pelo seu time do que pelo país. Com certeza. Então a gente briga imagina com a família, ali, briga com todo mundo. É isso, né? No outro dia, o corintiano é pior, porque o corintiano vai lá, onde está o jogador, ele pode estar no motel, ele pode estar onde for, que ele vai lá cobrar. Ele vai lá buscar. É isso lá. É uma torcida assim que está muito viva, muito presente. Tanto que a contratação de um psicólogo foi pedido da torcida. Eu não acredito. E a torcida foi pediu um psicólogo? Promessa de campanha desse novo presidente. Mas por que a torcida do Corinthians pediu um psicólogo? Porque eu acredito que na história eles tinham, nos últimos tempos, alguns jogadores que tinham... Ficavam abalados. Abalados. E a torcida sentiu? E a torcida pediu. E aí foi promessa de campanha do nosso presidente, Augusto. E aí foi uma das primeiras contratações desse ano. Eu tô chocada. É demais, né? Porque você veja, tem uma sensibilidade aí nessa torcida. Não é? Muito. Me abraçaram assim de uma maneira maravilhosa, me acolheram também. E aí tá uma delícia, né? Fazer esse trabalho e
construir, começar. Porque é o que você falou, essa pressão, ela é diária. Porque somado a isso tudo, existe uma pressão dele com ele, do jogador com ele mesmo, para que ele consiga exercer a função dele. Existe uma pressão interna, que é essa competitividade de titular e reserva. E existe a pressão externa com o nosso adversário, onde você tem que estar ali ganhando também. Então, são vários níveis de competição que um atleta vive. Você está no time principal. Estou no time profissional, masculino. Então, por exemplo, é uma pergunta minha, curiosidade. Uhum. Como é que você lida com a cabeça de um ídolo como o Cássio e essa pressão toda que está acontecendo? Aí tem o Carlos Miguel, enfim. Uhum. Quando você tem um craque e aquele craque precisa estar no banco, como é que você faz para trabalhar a cabeça dele? Porque ele era bom, ele foi o melhor e aí ele tem que ficar no banco. Como é que faz? Eu tenho que acolher o que ele está sentindo naquele momento, né? E resgatar os pontos fortes que ele tem. E tudo isso, independente de ser ele ou qualquer outro que esteja passando por essa situação, né? Mas buscar na história de vida dele quais forças emocionais você usou em momentos de dificuldade, né? E trazer à tona as fortalezas do atleta em Isso si. não é um trabalho fácil, não, né? Eu Não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho possível, né? É isso que eu, no meu caso, gosto de atuar com essa linha, né? Independente do que está acontecendo, a gente não tem controle do externo. Então, justificar pelo externo ou esperar que o externo seja perfeito acaba sendo uma ilusão nossa. Mas é preparar o atleta como que ele pode lidar com o que está acontecendo naquele momento. Eu entrevistei uma vez o Gilmar Rinaldi, que foi por muito tempo, ele trabalhou na seleção brasileira, foi o coordenador lá da seleção brasileira. E ele, como goleiro, ele contou, ele falou, Silvia, jogador de futebol tem muita depressão. Porque ele vai no auge, aquela intensidade daquele jogo, e depois a descarga emocional da ressaca do dia seguinte é muito desgastante. Então, ele vai do alto para o baixo de uma forma muito intensa. E aí acaba caindo numa ressaca emocional mesmo. O teu trabalho maior é antes ou é depois? Eu gostaria que fosse antes, para a gente prevenir essa queda. Dá para prevenir? Se a gente começa a treinar a nossa mente, né, e as nossas emoções, para a gente focar naquilo que a gente tem o controle e faz o melhor que a gente pode fazer, a gente vai ter a missão de que ela foi atingida. A gente fez o que estava sob nosso controle. O resto, a gente não tem controle. Eu fiz o melhor que eu pude? Isso. Se eu perdi é porque o outro foi melhor? Isso. Ou porque eu não consegui executar tudo que eu tinha previsto, mas eu fiz tudo o que estava sob o meu alcance naquele dia, naquele jogo. Tá? Isso faz com que a gente se torne menos vulnerável à emoção externa. É o nosso comprometimento com a nossa performance. Então, eu vou me alimentar bem, eu vou dormir bem, eu vou treinar o melhor que eu posso. Fazer a minha parte. Eu faço a minha parte o melhor possível. O esporte, ainda mais o futebol, a gente não tem controle do resultado. Nossa, na verdade, é na vida, né? A gente não tem controle do resultado. A gente só tem controle das nossas ações. Então, é o quanto que a gente se dedica para aquilo. Podem falar mal de mim, mas eu sei que eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Mas para controlar a ansiedade antes de uma decisão, por exemplo, é difícil, né? É difícil. Tem decisões, tem momentos que a ansiedade ela vem e ela é positiva. Quando que a Por ansiedade quê? é positiva? Quando ela não te causa dano. Então você fala assim, nossa, eu tô ansiosa para vir aqui. Mas isso me mantém atenta, preocupada com o horário, assim, deixa eu me programar para eu não chegar atrasada. Então eu vou dormir bem, eu vou organizar minha agenda, né? Onde aquela ansiedade, ela te prepara para fazer bem feito. É diferente quando passa do pico, passa de uma média ali sua e ela começa a te deixar insegura. Então você já não está tão preparado. Isso. Porque a ansiedade, se a gente não tem ansiedade, se um atleta não tem ansiedade, a gente não levanta da cama. É?
A ansiedade nos move? Nos move. Olha, você que fala que é ansioso, que não sei o quê. A ansiedade é aquele pique, aquela adrenalina que a gente precisa ter. Isso, Não exatamente. é? O duro é abaixar essa adrenalina quando a gente chega em casa. Porque você tá ansioso, você continua pensando naquilo. E você falou perfeito. O que não é saudável na ansiedade é quando ela é constante. Porque aí ela leva a gente a uma exaustão. Então, que venha na véspera do jogo e que termine depois. E que essa Isso é treino. Isso é o treino. Mas você acha que você consegue treinar os jogadores a serem A assim? gente todo mundo tem que treinar isso. Todo mundo é muita gente, né? Mas assim, por quê? Porque a gente vive nisso. Então, praticamente todo ser humano tem ansiedade. E se eu não treino isso, a minha cabeça meus pensamentos começam a comandar a minha vida. Mas e aquela coisa, por exemplo, o jogador de futebol, ele treina, ele faz a melhor parte, aí ele vai lá e perde um pênalti Uhum, que ele não podia perder. uhum. Aí ele é vaiado, da noite pro dia ele passa de herói a bandido. Isso. Como é que a gente controla a cabeça de uma pessoa num momento assim? Isso é um dos maiores medos, né, que eles têm. Porque é algo, de novo, que você não tem controle e é muito importante. Que Você isso falou, quando não tem controle. é aí que vem a ansiedade. Aí qual que é o preparo? Se concentre, treine, tenha uma semana, treine pênalti e faça o teu melhor. Se o goleiro pegar, mérito do goleiro. Se você errar, Aí você e aí? aí vem essa queda que você mencionou do atleta. Aí acolher, compartilhar a responsabilidade, ou seja, todo mundo tá lá, fala, ó, isso poderia ter acontecido com qualquer um de nós. É importante que o time acolha nesse momento, né? E a gente trabalhar o enfrentamento dessa situação depois de uma maneira gradativa, né? Tem jogadores que perdem um pênalti, quer pegar a bola e bater outro. Então aí depende da natureza dele. Isso é um trabalho que está sendo feito agora, porque grandes histórias, por exemplo, o Roberto Baggio, quando perdeu o pênalti no nosso tetracampeonato, teve um momento que eu estava na Copa da África do Sul, que foi muito interessante, vale até a gente contar aqui para você analisar. Gana, que era um país sul-africano, teria a chance de se classificar pela primeira vez na semifinal. Eu estava nesse jogo. E o jogador, ele nunca errava pênalti, ele era o melhor. E aquele pênalti, que foi um silêncio no estádio inteiro, classificaria pela primeira vez um país sul-africano. Então parou o país para assistir aquilo. A responsabilidade de alguém que vai cobrar um pênalti desse, como é que você prepara isso? E ele perdeu o único pênalti que ele não podia perder na vida. A gente continua ainda naquela coisa de que não tem controle, porque isso acaba. Até hoje ele dá entrevista que ele não consegue dormir lembrando daquele pênalti. Isso. Você vê, a gente pode avaliar como um estresse pós-traumático. Ficou É um uma trauma? sequela. É um trauma. É um trauma que dificilmente, se ele não trabalhar muito isso em terapia, ele realmente vai carregar isso o tempo inteiro. Ele precisa se perdoar daquilo, né? E o se perdoar é entender que naquele momento ele fez o melhor que ele podia fazer. Pessoa, isso É é difícil, muito hein? difícil. A pessoa fala, puxa, eu podia ter feito melhor. Pode levar eu não anos. podia ter errado. Porque aí vem a Aquilo fica culpa. bombando. Essa culpa, esse trabalho, isso acaba com qualquer psicológico. Né? E aí, por exemplo, o time, a equipe, esse trabalho em equipe, teve um mau resultado. É aí que você trabalha mais? No mau resultado? Ou você trabalha mais nas derrotas ou nas vitórias? Porque na vitória tá tudo bem. Na derrota. Vamos comemorar. Na derrota. Na derrota que você... Na derrota. Aí entra você lá Isso, no vestiário ou não? Ou depois? Depois. Sempre depois, né? Eu faço trabalho tanto individual com eles, né? Então, conheço todo mundo, tem uma bela de uma anamnese, um histórico, uma situação presente, real, levantamento da vida dele pessoal, sabe? Então, ali a gente tem esse trabalho individualizado, né? E depois, um dia a dia, fazendo trabalhos pontuais, como uma derrota, alguém que perde esse pênalti, alguém que foi sacado do time, alguém que sofreu uma lesão.
né? A Então tem lesão é essa difícil manutenção. também. É muito, mas é muito Nossa, difícil. eu lembro, acho que foi o Ronaldo, Uhum. fenômeno, quando ele ficou um tempão parado por causa do joelho. Aí quando pega o joelho dele de novo, o Uhum. choro, o próprio Neymar, de lembrar tudo aquilo que vai ter que passar. É isso. É um trabalho de mente absurdo, né? Absurdo. A lesão é uma das piores coisas para o atleta. Muito difícil. Porque fica aquela memória, né? Aquele medo. E será que eu vou voltar como eu era? Será que eu vou conseguir espaço novamente? Será que não vai acontecer de novo? Então traz muitos medos. Como é que você trabalha? Você trabalha com meta, com autoestima? Qual que é a tua Uhum. forma de trabalhar? Eu gosto muito do atendimento individual, Tá. né? Onde eu vejo o real e o que a gente tem que traçar, o que a gente precisa ali fazer algumas intervenções. Então você vê um atleta que ele tem ansiedade, né? Então sempre que ele é convocado, né? Ele fica mais agitado, ele não dorme bem, ele às vezes tem o medo de errar. Então aí eu vou especificamente nisso, porque aí vai melhorar a forma como ele vai lidar com o jogo, a forma que ele lida com as próprias emoções e, consequentemente, ele vai em melhor condições emocionais para dentro do campo, para conseguir executar o que é pedido Mas para isso fazer. você faz sempre? Como é? Um trabalho, por exemplo, agora, Uhum. já que os próprios torcedores pediram. Achei incrível isso, sabia? Eu achei Demais, né? sensacional. O Corinthians ter uma psicóloga porque os torcedores pediram. Eles exigiram Quer na dizer, tem uma sanidade enorme, né? Um Uhum. objetivo que é pensar no atleta como um todo, né? Ele Isso. sabe que o cara tem que estar bem, sabe que ele tem que chutar bem, que ele treinar bem, Uhum. mas que as pessoas descobriram e sabem que o emocional é o que mais conta. É aqui que comanda tudo na gente? É aqui. A gente pensa, a gente sente, a gente age. Então, o nosso software mental eu penso, eu sinto, eu ajo. Por isso que a gente precisa treinar as nossas emoções. Então, o treino emocional, ele precisa fazer parte do nosso dia a dia. Assim como treina a parte física, a parte técnica, a parte tática, treina a mente. Ai, meu Deus, como é que faz isso? Você mudando os seus pensamentos, a forma como você interpreta aquela situação. Mas como que a Porque gente faz? Eu tô adorando isso, porque eu quero saber. Porque às vezes tem uma coisa que tá martelando na minha cabeça e aquilo não sai. Você faz o quê? Isso. Você pensa em outra coisa? Qual que é A gente começa a questionar esse pensamento. Porque você pensa aquilo, você sente aquilo, né? Então, o teu pensamento, o pensamento de qualquer pessoa, o que é, né? A tua crença, aquilo que você acredita, nada mais é do que um monte de experiências que você teve na tua vida que fez com que você acreditasse nisso. Só que nós somos quase 8 bilhões de pessoas. E as pessoas pensam diferentes umas das outras. Então a gente começa a entender que esse pensamento é seu pela experiência que você teve. Não necessariamente é uma verdade, é um fato absoluto. Então tem pessoas que pensam diferente de você nesse aspecto. Tem pessoas que já passaram por isso e conseguiram outras saídas. A gente começa a duvidar dessa crença limitante. Desse pensamento que está sendo o quê? Um inibidor de crescimento. Porque ele fez você parar ali. Quando a pessoa, por exemplo, ela tem um talento, você sabe que ela tem aquele talento, e ela não consegue sair daquilo, porque ela tem o quê? Uma crença limitante de que ela não consegue sair daquilo. Eu fui até aqui, agora para eu ir mais é difícil. Isso, aí você tem vários fatores. Pode ser baixa autoestima, pode ser porque não se sente merecedor daquilo. Pode ser que acredita que chegou no seu limite. Então a gente tem várias interpretações que ela pode estar fazendo dela. Mas isso acontece com os jogadores. Acontece. Acontece com todo mundo. Uma coisa muito interessante é que quando a gente fala de jogador, a gente fala das pessoas normais. Claro. Comuns, um né? paralelo aqui Normais. pra mim. Porque o que é um jogador de futebol, um time de futebol? Essas pessoas. Um ser humano. Que foram pegos da sociedade e que estão lá. E tem que ver também o contexto que elas foram tiradas. Qual é a carga, a bagagem emocional que elas estão levando muitas vezes para o campo.
dividir isso, sair, tirar isso da vida Isso. para a hora do campo. Uhum. Por isso que eu falo dessa alta performance, que ela tem que estar em todos os aspectos da vida. Porque se tem alguma coisa lá faltante, vai faltar em você. Nós somos uma pessoa só. E onde a gente vai, essas emoções, elas nos acompanham. Então a gente consegue, em determinado momento do nosso papel, o atleta durante o jogo, apagar aquilo. E fazer o que a gente tem que fazer. Mas dura poucas horas. Mas como é que você faz? Você falou que a gente treina as emoções. Isso. Então, treinar o foco para aquele momento. Por exemplo, hoje eu estou aqui, eu Uhum. tenho um monte de questionamentos, mas eu estou aqui, mas eu estou prestando atenção nisso. Eu estou totalmente nessa entrevista. Isso é performance. Então, isso é alta performance? Isso é auto performance. É você viver o aqui e o agora. A auto performance ela é multifatorial. São vários fatores, né? Mas você conseguir se concentrar no que você está fazendo, quer dizer que você está entregue naquilo. Então você está toda aqui presente. Eu estou toda aqui presente. A gente fala muito que é do aqui e do agora. Porque você nem vai se preocupar com alguma coisa que já passou e nem com o futuro, que a gente fala da ansiedade. Então a gente consegue ter o máximo de foco. Ah, entendi. Então, alta performance é quando você está ali, naquele estado de flow que eles falam. É Isso. prestar atenção Uhum. naquilo que você está fazendo. E se Isso. dedicar totalmente àquilo. Isso. Se a gente imagina alta performance, é o atleta que está lá conseguindo recordes. Não é isso. Então, conseguir os recordes e o resultado é consequência dele estar lá presente. No aqui e no agora. Se ele não consegue fazer bem feito, o resultado não vem. E se ele faz bem feito, o resultado é consequência. Resultado é sempre consequência do que a gente faz. Qual é o foco? É a gente focar no que a gente faz. Então, o que vai fazer a gente ter uma excelente tarde aqui, com qualidade, e a gente está focado aqui. O resultado é do que a gente está conseguindo executar. A gente não consegue focar no resultado, a gente deseja o resultado. Mas se a gente foca no resultado, a gente fica preocupado com outras coisas. Então, por exemplo, no dia a dia, pegando um pouquinho para as pessoas que estão acompanhando, a gente trazer essa experiência para a gente. Então, no dia a dia, a gente tem várias tarefas, várias metas, várias coisas a serem cumpridas. A alta performance, você diz, então, se eu tenho essa tarefa, eu fazer aquilo. Para não me distrair, focar naquilo. Perfeito. É isso, né? É isso. Tá. Então, é hora de você ter a sua refeição. É você buscar os alimentos certos que você precisa, comer comida de verdade, mastigar corretamente, tá ali concentrado no que você está fazendo. Então, você viver sempre o presente. Aí você vai dormir, você vai ter a higiene do sono, você vai buscar dormir com qualidade. Você não vai dormir com a luz acesa, você não vai dormir mexendo no celular. Tem uma disciplina, né? Tem que ter uma disciplina. Uma disciplina. Quando Alta você vai- performance barra disciplina, então. Isso. Aí você vai treinar, você vai estar concentradíssimo no chute que você vai dar, na posição que você tem que estar no campo, a jogada que você tem que fazer. Você está vivendo sempre o presente. E isso te leva à qualidade máxima. E esse somatório de qualidades máximas, consequentemente, vem um resultado positivo. Então, a alta performance é você conseguir fazer bem feito tudo que você tem que fazer. E prestar atenção naquilo. Colocar Exato. foco naquilo. Isso. E hoje em dia também, por exemplo, as redes sociais, né? Deve ser, eu fico imaginando até para os atletas, porque eu pego o telefone, eu fico olhando, de repente passou uma hora. É isso. Você fica hipnotizado. E a Uhum. mente, ela não entende muito bem, né? A mente não faz um filtro. E aquilo, às vezes, quando à noite eu tô vendo o celular, eu vou dormir, eu lembro de alguma coisa, sonho com alguma coisa que eu vi no celular, ou um acontecimento ruim. Então, por exemplo, as redes sociais hoje, no sentido de afetar a performance dos jogadores, isso você se preocupa? É Sim. importante? É muito. Até porque o que você vê lá tem muita opinião do outro. E que não sabe qual é a verdade. Então existe muito julgamento, muita crítica, muita ameaça. As pessoas falam o que quer na rede social. E isso, se o jogador ele sofre, ele tem mais vulnerabilidade, ou qualquer pessoa que seja, ela vai sofrer com aquele comentário. Com certeza. E isso Eu tô lá, às vezes, olhando, tá tudo lindo. Ai, Silvia, você tá maravilhosa. Hã? Como assim? O que é isso aqui? Eu fico acabada com um só. Imagina um jogador, quer dizer, É. tem esse lado. E você também Muito. tem que trabalhar? muito. Tipo, você fala, fica fora das redes sociais, como é que você faz? Se ele se Antes do abala, jogo sim. não pode. Se ele se abala, sim.
É que cada um funciona de um jeito. Tem o que vem e não liga. Tem o que deixa os comentários abertos. Tem aquele que fala, ih, sabe de nada, tá tranquilo. Tem Ih, mais autoestima que outro. Uhum. Tá. Tem mais autoestima. Mas nesse Né? nível que você trabalha, a autoestima é alta ou não? Não. É Não? como um ser humano comum, que não é um jogador também. Né? Por quê? Porque recebe muita crítica. Então você começa, às vezes, duvidar do quem você. Você duvida se você está fazendo certo ou não. Porque vem muita cobrança. Então é Começa a como se se cobrar. nunca estivesse suficiente. Mas, por exemplo, você está fazendo um trabalho, aí você sabe que o craque daquela noite de decisão, ele não está bem emocionalmente. Uhum. É seu dever avisar o técnico? Não faço isso, a não ser assim Olha, o que... fulano não está bem hoje, hein? Sei não, você não faz isso? Não, eu não faço. Eu trabalho com atleta, né, sempre com muita privacidade. Então você não Eu, expõe que não, aquele atleta não está bem? não. Tá. Eu converso com o atleta e oriento. Se ele vê que ele não está em condições, porque são adultos, né? Ele não está em condições, ele mesmo avisa. Tá. Mas seu trabalho não é diretamente, por exemplo, você estava com o Dorival Júnior, né? Que Uhum. hoje aí está Sim. uma missão Ah, com a maravilhoso. seleção. Uhum. Não é fácil, porque você tem um time sempre ali, vamos lá, você está no Corinthians, mas o Dorival, ele vai ter um time completamente heterogêneo, né? Que vem de vários lugares, as pessoas, muitos atletas já têm aquela estabilidade como astros, né? Uhum. E aí o técnico precisa de ajuda ou são os jogadores? Eu sempre que eu posso, que o técnico permite, eu oriento, eu trabalho junto com todo mundo, independente, preparador físico, fisioterapeuta, porque são líderes desses times, né? Desse time, desse atleta. Então, emoção passa. Então, todo mundo que eu puder atender, eu atendo, eu oriento, eu fico atenta. Eu vejo que alguém não tá como é dentro da sua característica, eu chamo para conversar, eu passo aí como que você tá. Mas como é que você percebe quando um jogador precisa de ajuda? Eu observo. Aonde? Você fica o tempo todo com Fico com eles? Fica lá no eles. refeitório? Isso, o tempo Fica inteiro. ali? Fico. Meio quietinha, mas fica Observo o ali. treino, vejo na academia, Você assiste tudo? fico tudo. Durante o treino você fica observando com a Fico. pranchetinha lá? Às vezes sem a prancheta, mas eu fico lá. E aí eu começo a conhecer o natural de cada um. Tá. E aí quando aquela pessoa que é mais falante, tá mais reservada, Ela dá sinais. dá sinais. Dá porque você observa o comportamento geralmente é consequência do que ela tá sentindo. Aí você é aquela pessoa que é mais calada, mais quieta, mais reservada, mas que ela tá eufórica. Também tem essa. Também um tem jeito mais essa. diferente. E o contexto familiar, ele muitas vezes prejudica. Eu sempre fiz essa pergunta para algumas pessoas e vem respostas diferentes. Vou fazer para você. Você é a favor, dentro desse seu trabalho, de concentrar os jogadores antes de uma partida? E tem essa polêmica aí, concentrar ou não concentrar? O que você acha? Isso. Eu acho que depende da maturidade do time. E depende das necessidades também. Porque às vezes você vai ver alguém que a esposa acabou de ter nenê. E que se ele dormir em casa, vai ser difícil para que ele consiga ter uma noite de sono tranquila. Aí você vê o outro que chega em casa e não tem um jantar. Ele não comeria tão bem quanto ele come quando está no CT. Aí você vê o outro que tem esse jantarzinho organizado com o que ele tem que comer. Tem uma família, uma casa que está tranquilo, que permite com que ele descanse. Então, a gente tem idades diferentes, histórias de vida diferentes. Quando a gente vê que o atleta tem essa maturidade e tem esse ambiente reparador em casa, não precisa. Mas se a gente vê que eles não têm isso, o ficar no CT concentrado garante com que eles tenham todas as refeições prontas, muito bem feitas, que eles tenham o silêncio que eles precisam para dormir, para descansar, que eles tenham a privacidade, que eles não serão interrompidos. Então é bom, né? Então é bom. É bom, porque, não sei, eu acho, minha opinião, eu acho que tem que concentrar mesmo, não sei quanto tempo, mas essa concentração, ela não tira o foco, né? Porque tem sempre algum problema pessoal
que nos abala profundamente, Isso. não é? A gente já assistiu aí Copas do Mundo, que Uhum. foi o exterior que entrou, Isso. ficou Uhum. sabendo e abalou o jogador. E aí você perde o foco, você sai da rotina. E rotina é muito importante, Por quê? porque ela te ajuda a lidar com a ansiedade. Quando a gente está numa rotina, o nosso cérebro identifica como você está seguro. É assim mesmo, e você sabe daqui a pouco o que vai acontecer. A chance de ter um imprevisto é muito menor. Então, você está ali funcionando tranquilo de que você está num ambiente seguro. Isso faz bem para você. Faz bem, te tranquiliza. É um ambiente para o nosso cérebro conhecido. Então, a rotina, eu sei o que vai acontecer daqui a pouco. Eu me preparo para aquilo. Então, Isso isso diminui a para ansiedade. nossa saúde mental é bom ter rotina. Muito. Lida bem com a ansiedade. Ela acalma, ela tranquiliza. Então, se a gente pega um bebê, né? A rotina. Verdade. Bebê mais tranquilo, aquele que tem rotina. Isso. É verdade. Então, o nosso cérebro identifica como tá tudo bem. Tá dentro da normalidade. Eu conheço esse ambiente. Isso é uma dica importante para as pessoas que estão acompanhando, né? Sim. Então, para você que é ansioso, que tem aí, às vezes, um desequilíbrio nas suas emoções, é importante ter uma rotina e Isso. saber fazer uma programação Uhum. da semana, programação, vamos dizer, financeira, né? Isso. Tudo isso tem que ter uma ordem, a casa tem que ter uma ordem, é isso? Tem. A vida tem que ter, sim. A gente fala dessa questão do planejamento de vida, não é uma rigorosidade, mas é você ser uma pessoa organizada. A desorganização bagunça a mente. Bagunça. Você olha aquilo e fala, ai, nossa, que bagunça. E você nem olha, mas larga aquilo. É isso. Não é? É. E aí, essa imagem te dá uma sensação de descontrole, de bagunça. Eu não sei onde estão as coisas. E isso agita a pessoa. Então, essa organização, sim, de um planejamento financeiro, de que você não vai tirar. Porque a questão financeira tira a paz de muitas Tira a pessoas. As paz. pessoas adoecem. Sim. Né? E não é porque é um jogador que ganha muito que não tem problema com dinheiro, porque ele tem. Porque o excesso de dinheiro também traz muitas brigas familiares. Né? Então, se eu tivesse o dinheiro dele, você teria dinheiro, mas não quer dizer que você teria paz em relação à questão financeira. Um jogador jovem, Uhum. a gente tem vários exemplos agora. De repente, ele vai para os 200, 300 milhões vendido aí. O Endrick foi vendido para o Real Madrid. Tem que trabalhar a cabeça de um jovem que passa de uma vida difícil para 200, 300 milhões? Tem que trabalhar. Além da questão financeira, vem junto também o status. E isso coloca eles num lugar de poder muito grande. Porque a sociedade começa a idolatrar com pouca idade. Né? As amizades mudam. Então, ter essa estrutura de uma base que nem todo mundo teve pode tornar esse jogador vulnerável. Ou como pode também ser muita pressão para ele. Sim, com certeza. Então, cada um Tá vai... preparado? Ele não está preparado, não tem maturidade para isso. Então, cada um vai reagir de uma maneira diferente. Um pode ficar mais tenso com isso. O outro pode achar que é dono do mundo. O outro pode se sabotar. Porque eu não consigo ficar nesse lugar inconscientemente. E aí você tem que trabalhar o quê? Trabalhar o ego? Porque todos os jogadores estão ali, é uma equipe. De repente, um está mais badalado que o outro, ganha mais do que o outro, os outros já sabem que o salário dele é maior. Como é que você trabalha esse equilíbrio na equipe? Uhum. Em relação a ele, depende muito do perfil. Tem uns que se destacam, mas eles são extremamente de boa. Tá. Então, não gera. Aquilo não mudou a vida dele, a Não forma mudou. dele lidar com os outros. Tá. Então, nem ele com os outros, nem os outros com ele. Agora, se alguém às vezes até ganha menos, mas tem essa questão da vaidade, do ego, aí, independente do salário, gera sim uma desconexão ali. Mas no futebol, ou nos times de maneira geral, existe uma informalidade. Então, eles mesmos já brincam, já falam, olha só, né? Tá se achando? E já existe um pouquinho esse ajuste. Entendi. Né? Agora, é importante a gente sempre deixar ele muito consciente, né?
da origem dele. E ao mesmo tempo da capacidade dele de mudar a história dele. Você sabe que eu entrevistei o Denilson? E o Denilson disse o seguinte, que toda vez que ele acha que ele está perdendo o rumo, ele pega o carro, vai lá para Diadema, vai jogar uma pelada com os amigos, vai visitar lá a padaria do seu João, fica lá, passa o dia lá para ele lembrar de onde ele veio. Legal. Quando ele percebe que ele está extrapolando em alguma coisa, peraí, meu ego está... Ele volta para saber, para nunca esquecer de onde ele veio. Olha Então, que isso é muito interessante. importante, não é legal? É muito importante. E isso é autoconhecimento, que é o que as pessoas, de maneira geral, precisam. Porque quando eu me percebo assim, eu consigo intervir. E eu me percebo e eu aceito que eu tenho momentos onde eu posso perder a noção da realidade. E a gente tem capacidade de detectar isso. né? Isso. Tem o Richarlison, né? Ele falou em coletiva de imprensa com a seleção brasileira que o tratamento com a psicóloga salvou sua vida. E como ele venceu o preconceito e conseguiu pedir ajuda. Hoje, ele é um dos jogadores que mais incentiva a procurar ajuda para a saúde mental. Então, como é vencer esse preconceito ainda que existe? Porque tem, né? Tem. Entre os jogadores e a sociedade sobre o tratamento psicológico. Essa fala dele foi maravilhosa. Né? Ele salva vidas falando isso, falando do quanto que a psicologia, né? O psicólogo ajudou nisso tudo. E a gente só quebra o preconceito falando sobre. Verdade. Então a gente precisa falar. Por quê? Porque a gente começa a normalizar as emoções. E a gente começa a normalizar ter ansiedade, ter depressão. Por quê? Porque faz parte do ser humano, a gente tem emoção. Então, a gente negar o que acontece com a gente negar essa situação, não é não acontecer. E quando a gente consegue levar isso para as pessoas que estão em casa, jogadores mais novos de outros times, podem falar, nossa, eu sinto isso também, eu posso falar. Eu posso falar, eu posso pedir ajuda. Eu posso pedir ajuda. Porque antigamente falava assim, eu vou pro psicólogo, já falei, ih, você tá com algum problema, é isso? Não. Não é. Hoje está desmistificando isso, né? Olha como é bom ter um psicólogo cuidando da gente, fazendo perguntas que a gente não sabe responder pra gente mesmo. Exato. Não é? Eu costumo dizer que quem resolve problema é advogado. Gostei dessa. Psicólogo cuida do emocional, cuida da nossa saúde mental. Né? Então, Dizer, eu não vou procurar porque não tenho problema ficar falando aí minhas coisas, meus problemas pessoais, vou ficar contando, não é assim? Mas não é problema, é você tratar das suas emoções. Que se você não trata, você vai ter problema. Entendi. Né? Isso acaba sendo uma crença, um preconceito que se teve, ainda mais quando você fala de pessoas que são idolatradas no futebol. Então, você tem que ser forte, você tem que ser valente, você tem que estar bem o tempo inteiro. Não pode ser frágil. Você não pode ser frágil. Não. Então, nem internamente, alguns aceitam. Eu digo assim, eu vou sentir, mas eu não vou falar. Então, quando você perguntou, você fala pro treinador? Eu tenho um contrato ético com o jogador que só vai sair daqui o que você quiser. Entendi. O que você permitir, o que for do seu interesse. Eu oriento, seria interessante avisar a comissão técnica sobre isso. Você quer? Não, fica só entre a gente. Fica só entre a gente. Né? E fica. E você não pode perder essa confiança de jeito nenhum. Não posso. Então, o psicólogo é um profissional que as pessoas podem ter ali com um sigilo absoluto. Que o que está sendo falado ali vai ficar ali. Né? E quando o jogador, ele verbaliza isso, para a gente é uma oportunidade para a gente falar sobre o tema. Porque a partir do momento que se fala, as pessoas começam a identificar e ver qual é o caminho. O que eu tenho que fazer se eu estou sentindo isso? Começa a reconhecer, nossa, eu senti isso também. Eu também, é verdade. E ali começa o que? Deixa eu pedir ajuda. Eu posso demonstrar que eu tô com ansiedade, que eu tô com uma depressão, que eu não tô bem, eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu não tô bem. Perfeito. Eu não tô conseguindo executar tudo que eu executava. Eu perdi o prazer nas coisas que eu fazia. Eu não tô bem no meu casamento. Eu não tô me relacionando bem com meus pais. Eu tô com um problema de lidar com dinheiro em relação à minha família. Né? Então, tem vários fatores que interferem numa depressão, que chega a ser uma depressão.
né? A gente tem muitos indícios antes. E que é importante que eles sejam identificados. E que o jogador perceba, o ser humano perceba que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas é de cuidado. Se você está com dor de dente, você vai num dentista. Se você está com dor de estômago, você vai num gastro. Se você está com questões emocionais, você vai no psicólogo. Então, o psicólogo é um profissional que cuida da emoção. Se está com problema, você vai no advogado. Né? Perfeito. Então, normalizar a emoção que o ser humano tem. Normalizar o que a gente sente. Né? Outra coisa que a gente tem aqui do Vini Júnior, que ele Hum. foi alvo, né, de ataques racistas pela torcida espanhola. Como cuidar desse atleta que sofre esse tipo de violência? Isso dói na gente, né? Isso, assim, é de uma crueldade que mexe genuinamente com a gente, com todos nós. Acolher, né? E eu gosto muito de separar, falando no caso dele, o Vini do outro. Ou seja, o que o outro fala é sobre o outro, não é sobre ele. Né? Então é uma crueldade do outro, não tem nada a ver com ele. É um preconceito, é uma parte cruel, uma crueldade do outro, não dele. Ele é o nosso ídolo, né? Ele é uma pessoa que a gente torce, que a gente ama. Mas é a gente tentar desvincular o que é do você outro. fala, né? Essa separação. É. Essa alta performance da mente, de saber que você não é tudo aquilo, é fazer o melhor, né? Você fazer o teu melhor e deixar, porque é difícil, né? Você separar, você tá ali. A gente, quando a gente vai no estádio de futebol, é uma loucura. Uma loucura a pressão da torcida. Imagina um jogador lá dentro, ele tendo que separar. Peraí, eu tenho que me concentrar aqui, meu estado aqui, minha alta performance aqui, eu não posso ligar se o estádio inteiro tá me chamando de alguma coisa que eu não gosto, tá sendo preconceituoso, como aconteceu com ele. Não deve ser fácil. Então, esse trabalho que você faz, que os psicólogos fazem, essa saúde mental, essa força mental, é um treino, então. É isso? Tem que ser treinado. Tem que ser treinado. É claro que tem intensidades de tudo, né? No caso dele, é um crime que está acontecendo, né? A questão do racismo. É algo assim que tem até outras esferas, porque a partir do momento que isso se torna frequente, existe ali, a gente pode considerar até um bullying. Sim. Né? Tem outras coisas também envolvidas que machucam o cérebro da pessoa. Tem uma pesquisa que foi feita na Universidade da Califórnia, que eles colocaram cientistas eletrodos no cérebro da pessoa. E essa pessoa foi convidada para participar de um jogo, um videogame com 3 avatares. O teu avatar, em determinado momento, eles estavam jogando bola entre si, os 3, um pro outro. Em determinado momento da partida, o seu avatar foi excluído, ele parou de receber bola. Só os outros 2 continuaram a trocar bola entre si. E a região afetada do cérebro foi a mesma região da dor física. Rejeição? Você ser rejeitado, você sofrer bullying, você ser excluído, você ser traído. Isso faz com que o teu cérebro tenha a mesma dor na região afetada que a dor física. Ou seja, socialmente, você passar por isso ou você apanhar, o teu cérebro registra como a mesma coisa. Nossa, que incrível. Por isso que o bullying é um crime. Nós somos feitos para viver em sociedade, em conexão com os outros. Então, quando existe essa desconexão, você pega um time de futebol, onde você tem alguém que nunca é utilizado, alguém que não se sente útil, alguém que treina em horários diferentes, né? Você vê que essa pessoa, ela começa a sofrer. Nossa, a autoestima dela vai ficando baixíssima. E dói. Por isso que quando é criança e vão brincar, e aí, você não vai jogar, ele pega e sai chorando, né? Só que quando adulto, a gente aprende a mascarar essa emoção. A gente disfarça. Mas não quer dizer que a gente não sofra. Você vê uma criança que vai para a escola, não tem amiguinhos, no outro dia já não quer ir, faz febre. Porque é uma questão física. Então, a gente tem que trabalhar nessa questão algo muito maior. Tem que ser visto para a gente acolher e proteger. Pessoas, Pessoas, crianças, Vini, crianças. Bom, querida.
Faltou alguma coisa que você queira falar? A gente já está chegando no final. Ai, que pena. Tem papo, É uma né? delícia. Tem papo, tem papo. Eu gostaria de deixar a mensagem que a gente pode treinar, sim, os nossos pensamentos. Pensamentos são só pensamentos. As nossas verdades e a nossa experiência de vida. Existe saída para muita situação que mesmo que a gente não enxergue, existe. Que a gente deve pedir ajuda. Que a gente ter questões emocionais afloradas, medos, traumas, ansiedade, depressão, uma bipolaridade, uma instabilidade de humor, uma irritabilidade, uma falta de prazer em tudo que faz, que tudo isso a gente consegue trabalhar. Então, para procurar, sim, ajuda, procurar um profissional da área, né? Para que a gente seja protagonista da nossa vida. E que a gente não aceite a emoção assim, é assim. Não, vamos cuidar, porque tem saída. Né? É isso. Obrigada, querida. Ai, obrigada eu, que Obrigada, prazer. adorei. Eu que adorei. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado, né? Acho que esse é um conteúdo que a gente compartilhou importante para você conhecer como é que os jogadores são cuidados, mas também, com certeza, você aprendeu muito nesse bastidor. Não é fácil. Não é fácil chegar lá. Tem um bastidor aí de saúde mental, de escolhas e de força que você tem que ter e tem que treinar e trabalhar. Até o próximo.